Eu cresci num lar evangélico de 5 pessoas contando comigo. E nós sempre fomos muito ativos dentro da igreja. Os meus pais, eles, em dado momento, eles foram chamados a serem pastores. Isso já na minha adolescência. Mas o curioso é que durante a minha infância, os meus pais eram super tranquilos. Então, tava lá a festinha de São João da minha escola e os meus pais estavam lá me assistindo. Então, é bem aquela coisa, né? Porque protestante sempre... Eu vou dizer assim porque eu já estive no lugar de fala, né? São bem chatos, às vezes. Então, não deixa as crianças comerem na festinha de São João porque dizem que é consagrado a coisas malignas. É uma besteira. E eles nunca tiveram problema com isso. Só que quando nós chegamos na minha adolescência, os meus pais foram chamados a cuidarem de uma congregação da minha igreja, né, que é a Assembleia de Deus. Eles começaram não a minha mãe, mas o meu pai, eles começaram a ficar muito rígidos, assim, com a minha adolescência, com a minha criação. Eu acredito que quando as pessoas são colocadas em posições de poder e elas não estão preparadas para isso, elas acabam se deturpando muito nessa posição, né? Então, por mais que meu pai tenha feito coisas muito ruins, assim, comigo neste período, eu entendo que aquilo dali não conta como o todo do que ele foi pra mim. Então, em dado momento, meu pai chegou até mim e disse que eu iria ter que me batizar. E eu não sabia o que era isso, eu não sabia como é que funcionava. E ele disse, você vai ter que se batizar porque você é filho do pastor e tem que ser um exemplo dentro da igreja e tudo mais. Se ele tivesse chegado até mim e dito assim, Ruth, funciona desse jeito, desse jeito, desse jeito, e eu tivesse entendido, por mim tava tranquilo. Só que um dia antes do meu batismo, eu comecei a chorar muito. Eu tava com muito medo de desagradar a Deus. E aí comecei a chorar. E na manhã do meu batismo, eu inventei de passar um pouquinho de maquiagem pra esconder aquela cara de choro de uma menina de 12 anos. Que eu me lembro, eu tinha essa idade. Quando eu cheguei até a igreja, me batizei e tudo mais, os meus pais vieram pra casa mais cedo do que eu. E meu pai tava me esperando com um monte de roupa minha jogada no chão da sala. E disse assim, a partir de agora, você só vai usar as roupas da sua mãe, porque o pastor lhe chamou de prostituta. E eu fiquei, assim, perplexa, porque não fazia o menor sentido, visto que eu já tinha uma criação evangélica, né? Então já é bastante rigorosa. E eu sempre me vesti de modo modesto e tudo mais. E meu pai chegar e dizer pra mim que eu havia sido chamada de prostituta foi bem surpreendente. Quem foi que te chamou de prostituta, no caso? Foi o pastor presidente da Assembleia de Deus da minha Mas cidade. Ele te chamou por causa do uso da maquiagem que você tava com ela? Foi. Das roupas, né? Não foi nem da roupa. Porque ela não Só tava que usando, levou foi da pro maquiagem. geral, assim, entendeu? Então, eu tinha passado, acho que um pouquinho de lápis de olho, uma base, né, pra cobrir e tudo. Porque algumas denominações protestantes são muito restritos ao uso de itens de maquiagem e a vestimentas também, de modo que qualquer elemento de maquiagem, por menor que seja, já é considerado um pecado, né? Isso. Aí o presidente da congregação falou pro seu pai te chamando de prostituta. E meu pai... Você com 12 anos de idade. Isso. E meu pai não me defendeu, não fez nada. Ele só jogou todas as minhas roupas no lixo e disse que eu iria ter que começar a me vestir como a minha mãe, né? Só de vestido, assim, até o pé. E eu era uma criança, não sabia nem o que eu ia na minha vida. Teve algumas pessoas que comentaram assim, mas era o pai dela, ele tinha essa autoridade. E eu, de fato, não nego, meu pai tinha autoridade pra fazer algo assim. Só não tinha muito nexo, visto que eu não me vestia de modo imodesto ou E coisas da forma do que tipo. foi também, né? Teriam palavras melhores pra dizer assim, não fez muito sentido você utilizar maquiagem no seu batismo, mas como eu falei, eu não tive nenhum preparo pra chegar no dia do meu batismo, né? E eu também não estava certa daquilo, visto que eu fui meio que obrigada a participar daquele dia. Mas eu não queria desonrar o meu pai, eu não queria desobedecer, então eu fiz o que ele pediu. A partir desse momento, você já olhou para o catolicismo de uma forma diferente ou você seguiu dentro da Igreja Assembleia? Como foi, depois do seu batismo, a sua relação com a igreja, com o seu pai, com o pastor? Então, depois disso, foi só uma sequência de coisas ruins acontecendo. Um pouquinho depois do meu batismo, eu sofri um assédio dentro dessa mesma igreja. Eu tinha chegado para participar do culto e eu sou uma pessoa muito calorenta. Eu fui até uma salinha, assim, pegar um pouquinho de vento e chegou uma pessoa atrás de mim e começou a me forçar a beijá-lo e eu não quis aquilo, saí correndo. Cheguei em casa chorando, contei pro meu pai. E quando ele foi comunicar ao pastor, o pastor disse que não queria que nós denunciássemos para que não ferisse a imagem da igreja. E mais uma vez, eu não fui
atendida, né? A minha necessidade não foi suprida foi ali protegida, dentro. Né? Exatamente. Como eu falei no meu vídeo, eu não guardo mágoa de nenhuma dessas pessoas, porque eu não posso esperar algo bom vindo de uma igreja protestante que não cumpria os mínimos requisitos para cuidar de ovelhas, né? Elas dizem muito que nós cuidamos de ovelhas, que nós cuidamos das crianças, dos adolescentes e tudo mais. Isso não aconteceu comigo. E eu não generalizo para todas as igrejas protestantes ou evangélicas, né? Isso foi o que aconteceu no meu caso. Mas em relação à igreja católica, é curioso, porque eu nunca vi a igreja católica como algo ruim. Porque eu nunca abri minha boca para falar mal do catolicismo, justamente porque eu não conhecia. Então, eu não gostava de falar de nada que eu não soubesse, porque eu me sentiria ferindo a minha consciência, né? Então, começar a falar sobre algo que eu não conheço, eu nunca conseguiria fazer isso. Só que sempre tem aquela máxima no meio protestante de falar que católico é idólatra, que católico adora imagem e coisas desse tipo. E quando a minha família nasceu católica. Eu não sei o que aconteceu, que todo mundo saiu do rumo e do nada veio a Ruth e virou católica pra rezar pela alma de todo mundo que foi antes, né? Mas meu pai se converteu e ele levou toda a família junto. Mas eles sempre falavam assim, eu era católico, e era uma adoração de imagem, era não sei o que mais. E eu sempre falava assim, mas qual que é o sentido? Porque no argumento católico, eu sempre fui uma pessoa muito racional, assim, de perguntar. No argumento católico, eles dizem que aquilo dali não é um Deus, é a figura de alguém que é admirável, de alguém que nos lembra um exemplo de vida que tentou ser parecida com Cristo. Então é algo tão simples de se entender, e essas pessoas não acreditavam. E eu mesmo assim não era católica. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas pra mim não fazia sentido ser, mas eu defendi a igreja católica. Não faz o menor sentido na minha cabeça vendo agora que eu sou católica.